Bom dia, meninos! Na nossa última aula, nós trabalhamos com múltiplo de um número e ficaram algumas atividades para vocês fazerem. Então, antes da gente dar seguimento à nossa revisão, nós vamos corrigir as atividades que ficaram para ser corrigidas. Então, vamos lá. Atividade 1. Qual é o maior número que é múltiplo de 17 menor que 400? Então, como que nós vamos fazer para a gente achar esse número que é menor que 400? Só a gente dividir o 400 por 17. Não, minto. A gente vai, o menor múltiplo, se a gente dividir o 400 por 17, vai sobrar resto. Então, a gente subtrai do dividendo o resto, que a gente vai saber qual é o menor número. Olha, 400, porque ele quer os números menores que 400, dividido por 17. Então, nós vamos, 400 dividido por 17 vai dar 2. 2 vezes 7, 14, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 40 menos 34, 6. Abaixa o 0. 60 dividido por 17 vai dar 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 60 menos 51, 9. Então, sobrou o resto 9. Então, isso quer dizer que o 17 não é divisor de 400. O 400 não é divisível por 17. Então, o que a gente faz para ele saber o número menor que 400 que é divisível por 17? 400 menos o resto, que dá 391. Então, o maior número menor que 400, que é divisível por 17, é o 391. Aí é só a gente tirar a prova, ó. 391 dividido por 17 vai dar 2. 2 vezes 17, 34. 39 menos 34, 5. Abaixo 1. 51 dividido por 17, 3. 3 vezes 17, 51. 51 menos 51, 0. Então, o maior número que é múltiplo de 17 menor que 400 é o número 391. Então, o maior múltiplo de 17 menor que 400 é o número 391. Ok? Agora nós vamos para o número 2. Sabe-se que 97 é um número primo. Então, 97 é múltiplo de apenas 2 números. Quais são esses números? Nós sabemos que um número ele é primo quando ele possui apenas 2 divisores. Quais são os divisores? 1 e ele mesmo. Então, quais são esses números que são divisíveis por 97? Vai ser o número 1 e 97. Número 3. O resultado de 312 mais 216 é múltiplo de 42. Essa afirmação é verdadeira? Para ele ser múltiplo, depois que a gente somar esses números, o resultado da divisão tem que ser uma divisão de resto zero. Então, nós vamos ver se essa afirmação é verdadeira. 312 mais 216 é igual. 6 mais 2, 8. 1 mais 1, 2. E 3 mais 2, 5. 528. Então, nós vamos dividir 528 dividido por 42. 52 dividido por 42 dá 1. 1 vezes 42, 42. 52 menos 42, 10. Abaixa o 8. 108 dividido por 42 dá 2. 2 vezes
42, 84. 108 menos 84, 24. 24 não dá para dividir por 42 e não tem mais nenhum número para baixar. Então, nós estamos trabalhando com múltiplos de um número natural. Número natural são os números inteiros. Então, 528 não é 42, não, 528 não é múltiplo de 42. Então, essa afirmação é verdadeira? Falsa. Pois a divisão não é exata. Número 4. Escreva os 5 primeiros múltiplos de 34 diferentes de zero. Então, múltiplos são os números que a gente multiplica pelos números naturais. Se ele não quer o zero, tem que ser diferente de zero, então nós não podemos multiplicar o 34 por zero. Nós vamos começar pelo 1. E ele quer os 5 primeiros. Então, 34 vezes 1, 34. 34 vezes 2, 68. 34 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 102. 34 vezes 4, 136. 1, 2, 3, 4. E 34 vezes 5 vai dar 10, 170. Ok? Porque ele pediu os 5 primeiros diferente de zero. Então, era um conjunto finito, porque ele pediu os 5 primeiros. Agora, se ele tivesse pedido os múltiplos de 34 diferente de zero, não tivesse falado quantidade, aí a gente teria que colocar reticências no final. Mas como ele falou só os 5 primeiros, então terminou ali. Número 5. Quais são os múltiplos de 51 menores que 300? Então também não é um conjunto infinito. Aqui o zero vai aparecer, porque ele não falou diferente de zero. Mas vai ser um conjunto finito, porque ele quer os múltiplos de 51, só os múltiplos menores que 300. Então, vai ficar os múltiplos de 51. 51 vezes 0, 0. 51 vezes 1, 51. 51 vezes 2, 102. 51 vezes 3, 153. 51 vezes 4, 204. 51 vezes 5, 255. E pediu, e falou menor que 300. Se eu só fazer vezes 6, vai dar 306. Então, só que ele quer só menores que 300, então acabou aqui. Agora, número 6. Existem 5 múltiplos de 19 e que são formados por 2 algarismos. Quais são esses números? Existem 5 múltiplos de 19 que são formados só por 2 algarismos, são da unidade e dezena, tem que ter unidade e dezena. Quais são esses múltiplos? O zero não é, porque 0 vezes 19 é 0. 0 só tem uma casa, só na unidade. Então, vamos lá, os múltiplos de 19 vão ser o 19, que tem unidade e dezena, o 38, que tem unidade e dezena, que é 19 vezes 3, vezes 2, 19 vezes 3 é 57, unidade e dezena, 19 vezes 5, 76, e vezes 6, 95, então, aqui acabou. Se a gente fizer mais 19, já vai dar, tem unidade, dezena, centena. Então, já não vai ter mais 2 algarismos, vão ter 3 algarismos. Já não enquadra no que foi pedido na atividade, ok? Então, gente, com essas atividades, nós terminamos a nossa revisão sobre fatoração, sobre número primo, número composto, sobre fatoração de números, fatoração dos números em números primos. Fizemos a revisão sobre divisores de um número e fizemos a revisão sobre múltiplos de um número.
Agora nós vamos começar a nossa divisão sobre números fracionários. Então, agora nós vamos trabalhar com as frações. Claro que nós não vamos começar lá do pontinho, leitura de fração, porque isso aí vocês sabem, dividir uma figura em partes e representar em forma de fração, que isso também vocês já sabem que a fração... Vocês sabem que a fração o denominador é o que fica embaixo, o numerador é o que fica em cima. Denominador é em quantas partes o todo foi dividido. O numerador, que é a parte de cima, é em quantas partes do todo foi tomada. Então, isso você sabe. Depois também nós temos só uma pincelada rápida. A leitura de frações, nós sabemos. Aí vem a classificação das frações como frações próprias, impróprias e aparentes. As frações próprias são aquelas frações cujo numerador é menor que o denominador. As frações próprias é a fração onde a gente não pegou o todo, a gente pegou só uma parte do todo. As frações impróprias são as frações cujo o numerador é múltiplo. Não, essas são as parentas. As impróprias são as frações cujo numerador é maior que o denominador. Então, ó, as frações próprias, o numerador é menor que o denominador, onde é a fração onde a gente não pegou o todo. Por exemplo, meio. Meio é uma fração própria. Por quê? Nós dividimos o todo em duas partes e pegamos só uma parte. Nós não pegamos o todo e nem mais que o todo. Agora, a fração imprópria é aquela fração cujo numerador é maior que o denominador. É aquela fração que a gente pegou mais de um todo. Por exemplo, 3 meios de uma pizza quer dizer o quê? Que você comeu uma pizza todinha e mais a metade de outra pizza. Então, você pegou mais que o todo. O todo foi dividido em duas partes, você pegou 3. Então, você pegou 2 todos. Um você pegou, comeu todo, por exemplo, usou todo, e o segundo uma parte. Então, a fração imprópria é aquela onde o numerador é maior que o denominador. E a fração aparente? A fração aparente é aquela fração onde o numerador é múltiplo do denominador. Ou quer dizer, se você dividir, dá uma fração, dá um número inteiro, dá um número natural. 6 dividido por 3, 2. Então, o numerador é maior que o denominador, mas eles são múltiplos. Essa fração aparente não pode ser considerada imprópria. Imprópria é só aquela fração onde o numerador e o denominador não são múltiplos, ok? Entre si. Quando eles são múltiplos, ela é chamada de fração aparente, não é imprópria. Nós vimos também números mistos. Essas coisas, essas que eu estou fazendo mais rápido, é porque são coisas que eu tenho certeza que vocês sabem, tá? Números mistos são aqueles números que têm uma parte inteira e uma parte fracionária. Lembra disso? Então, se eu quiser transformar esse número misto numa fração imprópria, porque todo número misto vai ser transformado em uma fração imprópria. Por quê? Porque o numerador dele vai ser sempre maior que o denominador. Porque esse 2 aqui representa 2 inteiros. É como se eu tivesse comi 2 pães mais a metade do terceiro. Um pão, se o todo foi dividido em duas partes, ó, comi um pão todo, mais outro pão todo, que é os 2 inteiros, mais meio. Então, eu comi no total 5 meios. Então, sempre o número misto, ele vai ser transformado numa fração imprópria. Uma maneira simples de transformar
transformar um número misto, é só a gente multiplicar o denominador pela parte inteira, 2 vezes 2, 4, e o resultado somar com o numerador. E repetir o denominador, então 5 meios. Agora, se a gente quiser transformar uma fração, porque para transformar em número misto, só uma fração imprópria que tem como ser transformada em um número misto. Só quando o numerador for maior que o denominador. Então, se a gente quiser fazer o contrário, transformar uma fração imprópria em um número misto, é só a gente dividir. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Resto 1. O 2, o quociente é a parte inteira. 2 inteiros. O resto é o numerador da fração. E o divisor é o denominador. Então, 2 inteiros e meio, ok? Então, não podemos esquecer que todo número misto só vai ser transformado em uma fração imprópria, numa fração onde o numerador é maior que o denominador. Agora, nós vamos passar por uma coisa que é muito importante, que são as frações equivalentes. Então, frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações equivalentes são aquelas frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, se eu pego um todo e divido em duas partes iguais e fico com uma parte, essa fração aqui representa o quê? O todo. Quantas partes o todo foi dividido é o denominador da fração. Quantas partes foram tomadas é o numerador, não é isso? Então, essa fração representa meio. Se eu pegar o mesmo todo e dividir em 4 partes iguais e pegar duas partes, eu estou pegando 2 quartos. O todo foi dividido em 4 partes iguais e eu peguei 2. Se eu pegar o todo, o mesmo todo, e dividir em 8 partes iguais e usar 4 partes, então o todo foi dividido em 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e eu usei 4. Elas representam a mesma quantidade. Olha aqui, ó. O que foi colorido representou a mesma parte. Então, eu posso dizer que meio é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 4 oitavos. Então, uma fração é equivalente a outra fração quando elas representam a mesma quantidade, a mesma parte usada. Então, olha para você ver, meio é equivalente a 2 quartos. Quando a gente quer achar uma fração equivalente a outra, só a gente multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. Olha aqui, 1 para chegar em 2, eu multipliquei por quanto? Eu multipliquei por 2. 2 para chegar em 4, eu multipliquei por quanto? Por 2 também. Então, o numerador e o denominador da fração, os dois foram multiplicados por 2, foram multiplicados pelo mesmo número. Então, são frações equivalentes. Olha para vocês verem o meio com 4 oitavos. 1 para chegar em 4, eu multipliquei por quanto? Ó, 1 vezes 4. 2 para chegar em 8, eu multipliquei por quanto? Por 4 também. Então, o numerador foi multiplicado por 4 e o denominador também foi multiplicado por 4. Então,
são frações equivalentes. A mesma coisa se eu tivesse feito assim, ó. Por exemplo, 15/20 é igual a 3/4. Elas são frações equivalentes? Aí eu vou olhar 15 para chegar em 3, o que eu fiz? Dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. 20 para chegar em 4, o que eu fiz? Dividir por 5. 20 dividido por 5, 4. As duas, o numerador e o denominador da fração 15/20, todos dois eu dividi por 5. Então, 3/4 é equivalente a 15/20. Então, uma fração, para ser equivalente à outra, ela tem, é só você conferir. Primeiro, uma fração equivalente à outra é aquela fração que representa a mesma quantidade. Então, nós vimos aqui, não importa em quantas partes foi dividido. Se a parte tomada foi igual que é do mesmo tamanho, só que aqui foi dividido em partes maiores e aqui a gente foi dividido em partes menores, mas representa a mesma coisa. Eu falar que eu peguei um chocolate, dividi em 2 partes e comi uma, é a mesma coisa que eu dividi esse chocolate em 8 partes e comi 4. Eu comi a metade do mesmo jeito, entendeu? Então, para a gente achar uma fração equivalente, nós não precisamos fazer desenho. É só a gente analisar a fração, o numerador e o denominador da fração foi multiplicado pelo mesmo número ou foi dividido pelo mesmo número. Se foi, é só a gente comparar, conferir se elas são equivalentes. Por exemplo, se eu dou uma fração assim, ó. Eu quero uma fração equivalente a 3/4 com o denominador 16. O que eu faço? 4 para chegar em 16, o que eu fiz? Eu multipliquei por 4. Se eu multipliquei o denominador por 4, eu tenho que multiplicar o numerador também por 4. Então, eu vou fazer 3 vezes 4, 12. Então, a fração equivalente a 3/4 com denominador 16 é 12/16. Ok, gente? Deu para entender? Deu para relembrar o que é uma fração equivalente? Então, a fração equivalente é aquela fração que representa a mesma quantidade do todo. Para a gente achar uma fração equivalente a outra, basta a gente multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração pelo mesmo número. E se der alguma especificação, igual achar uma fração equivalente a 3/4 com denominador 16, então a gente vai ver por qual número foi multiplicado, ok? Então, sobre essa matéria, que é sobre essa revisão, que são frações equivalentes, vai ficar lá para vocês, umas atividades em anexo. Então, vocês têm que fazer à mão, tem que fazer no caderno e mandar foto do caderno. Não pode ser tarefa digital, ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.